Boa noite, pessoal. Mais um Fim da Firma. Dessa vez com Lula e o Ayrton da K21. O tema regras e processos ajudam ou atrapalham. Regra para mim ela é você conceber uma coisa que as pessoas já fazem. Dependendo da empresa, primeiro, a gente tem uma cultura de cada regra. Dependendo da empresa. Tem muita empresa antiga que a gente tem essa cultura de cada regra. De fato, a nossa experiência com regras e processos ela é muito ruim, né, no nosso passado organizacional. Mas eu vejo que é possível ser diferente, mesmo em grande escala. E a gente vai entrar no clima do Fim da Firma. Ok. Muito bem, então vamos começar Fim da Firma trazendo esse tema, contextualizando um pouco o que significa regras e processos, né? Acho que para você, Lula ou Ayrton, significa regra, processo? Você tem alguma história para contar sobre isso? Enfim, manda ver. O Ayrton, acho que tinha uma boa definição de regra, Ayrton? Para mim, eu gosto de pensar assim, regra para mim ela é você conceber uma coisa que as pessoas já fazem e não criar uma coisa que as pessoas não fazem ainda. Basicamente é Minha concepção. descrever algo que as pessoas fazem, é isso? Ou você conceber? Que já fazem, conceber uma coisa que as coisas já fazem. Assim, as pessoas já andam aqui em linha reta, e aí você define, as pessoas andam em linha reta. Mas assim, já aconteceu. É um fato antes, assim. Isso é importante. O que eu ia falar é que eu curto muito a ideia das coisas serem orgânicas, né? Das coisas emergirem e naturalmente irem se adaptando. É muito princípio da natureza. Não sei se todo mundo está me ouvindo. Estou te ouvindo super bem. Beleza. Eu entendi o que você quer dizer. Quer dizer que você, talvez para você, regras, processos sejam nocivos para a organicidade das coisas que podem emergir de maneira mais natural, é isso? Isso, eu acho que daí um jeito de hackear o conceito padrão de regra. Então porque você está pegando o que eu gosto, que é as coisas orgânicas e brotando e emergindo, e chamando o ato de explicitar isso de regra. Eu não sei o quanto a gente perde por não ter a definição de regra em momento nenhum atrelada a alguma coisa imposta. Eu não sei o quanto a gente perde nisso, mas pelo menos fica mais leve a definição de regra, assim, eu achei. Sim. Eu achei interessante. Agora, tem coisa que não vai surgir organicamente. E aí, o que você vai fazer? Você não usa regra? Você não usa outra definição de regra? Você vai usar o quê no lugar? Esse que é o meu ponto principal. Eu acho que a definição de orgânica também é muito subjetiva, né? Eu acho que, basicamente, a maneira como eu enxergo regras é que, se você olhar tradicionalmente de uma burocracia, né? Uma burocracia lá, Max Weber, você vai estar falando, sim, em algo que é imposto, né? Dentro de uma hierarquia de poder, alguém que define como o outro deve se comportar, né? A regra que o outro vai seguir. Isso é muito típico de burocracias, né? Agora, quando você desacopla a regra da burocracia e começa a olhar para ela como um mecanismo para explicitar, né, acordos, eu acho que você já começa a utilizar e vivenciar um tipo de regra muito mais muito menos sufocante, né? Eu acho que o que a gente está acostumado nas organizações tradicionais, em geral, são regras que sufocam criatividade, iniciativa, sufocam agilidade e tornam a vida organizacional um inferno, né? Então, são regras de todos os tipos, código de conduta para cá, às vezes até chega o cúmulo de ter código de vestimenta, né? Eu fiquei sabendo que essa semana, finalmente, o Itaú abriu, né, vai jogar fora o dress code deles. Depois de tantos anos, 2018, o Itaú está abrindo mão do dress code e liberando para todo mundo dentro da organização escolher a roupa, né, que é
comparecer no trabalho. Então, a gente, quando lembra de regra, a gente lembra esse tipo, né? O dress code, aquela regra que ingessa. Então, o engraçado é que quando eu penso em regra, eu lembro de regra de jogo, assim, tipo, playbook, assim, tipo, você pegar o manual do jogo, que tem as regras do jogo, e aí se for pensar assim, você consegue fugir um tanto da burocracia, sei lá, depende do jogo, né? Tem jogo que chega a ser extremamente burocrático mesmo, não sei, eu não curto jogo com regras a ponto eu penso também não é orgânico. Tipo, não adianta. Senão todo jogo vai ser, pô, põe aí, vamos ver o que surge do jogo, sabe? Vamos dar diretrizes e ver. Não, cara, é isso daqui, ó. Segue isso, isso e isso. Você vai jogar Wars, você vai primeiro jogar os dados, você vai fazer tal coisa, você Sim, vai fazer tal coisa. mas repara, né, Lula, que o jogo, né, precede a partida precede, ou um convite precede a partida. Então, existe um convite, as pessoas aceitam jogar um jogo que elas já têm ideia das regras. E, portanto, acabam não sendo regras impostas, né? Mas são regras que foram definidas por outras pessoas. Então, para mim, não é tanto a característica do orgânico como algo que emergiu do grupo, que é tão relevante, mas o quanto que essa regra está sendo imposta, ou se eu realmente quero seguir essa regra ou não. Então, isso é o número um. Número dois, existe algum mecanismo, falando já em organizações, né? Existe algum mecanismo para eu contestar essa regra? Né? Era o que eu ia comentar, tá? Eu Pode gosto falar, então. de pensar sobre o problema da regra é você sempre pensar que ela é absoluta, que automaticamente ela é uma lei. Quando você pensa a regra como uma coisa assim, eu entendo as regras, elas fazem sentido e eu posso contestar a existência dessa regra e desprezar essa regra a partir do momento que eu entendo ela. Quando você pega e toma a regra como algo absoluto, incontestável e lei, aí ela passa a se tornar uma coisa sufocante, né? Que o lance do jogo é esse, você entende, você vê que faz sentido, você pode até desprezar e adaptar, porque acontece muito isso, né? Não, vamos jogar desse jeito aqui, sem essa regra aqui, desde que continue fazendo sentido. Exatamente. Para mim, isso bem por aí mesmo. Mas não é uma visão muito idealista? Assim, se a gente vai falando, não, beleza, se a gente vai falando de um jogo, uma partida, uma pessoa, até uma empresa menor, uma empresa de 5. O Rod falou aí do Itaú. Pô, Itaú tem, sei lá, milhares, dezenas de milhares de funcionários. E aí? Acho que idealmente a gente concorda. Idealmente estamos juntos, idealmente está lindo. Agora e o pragmatismo? E na hora do vamos ver? E na vida real? Eu Como que acho, fala? eu acho que na vida real o conflito escala junto com a organização muitas vezes, né? Quer dizer, organizações muito grandes tendem a ter conflitos em mais abundância, né? Ou maiores. Mas o que você está buscando, Lula, não é a ideia de que todas as regras são seguidas por todos o tempo inteiro e todos concordam. Isso é impraticável. O que precisa existir é um mecanismo de autorregulação dentro da organização para ajustar essas regras. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas regras e os processos, de maneira geral, quando fala processo, é um tipo de regra, né, que determina um procedimento, um jeito de fazer, né? Essas regras e processos, muitas vezes eles são construídos e eles acontecem duas coisas. Eles se tornam obsoletos e eles vão se acumulando, né? Ou seja, você cria uma regra, outro processo, de repente você tem uma pilha de regras que você precisa seguir que é inviável, né? Porque ninguém pensou em tirar, todo mundo pensa em somar, né? Acaba sendo muito mais seguro, até do ponto de vista, quando você tem uma organização pautada pelo medo, pela incerteza, insegurança. Vamos criar regra aqui. Se tirar, posso ser culpado por ter tirado uma regra que era importante. Então você tem esse acúmulo e essa obsolência. Isso é o que engessa muito uma organização. Diminuir acúmulo e obsolência envolve ter mecanismos em que todos na organização podem contestar regras, podem propor mudanças nas regras a partir de coisas que eles estão vivendo. Cada um vive a organização num nicho, num papel específico, e essa vivência pode
a pessoa pode perceber, né, que certas regras não estão funcionando ali, né, o que elas podem ser contestadas, elas podem ser adaptadas, diminuídas, etc. Então precisa ter esses mecanismos. E normalmente não tem. Normalmente você tem as pessoas nas cadeias de comando defendendo os seus silos e os seus feudos, usando as regras como mecanismo de controle e não como mecanismo de explicitar acordos. Então, de fato, a nossa experiência com regras e processos ela é muito ruim, né, no nosso passado organizacional. Mas eu vejo que é possível ser diferente, mesmo em grande escala. Mas precisa ter mecanismos de autorregulação, né? Senão você rapidamente acumula regras e processos que ficam inviáveis. Né? Enquanto eu estava falando, eu pensei em muitas coisas, tipo, milhares de coisas aqui. Mas acho que o principal, e acho que o que resume o que você falou, que eu concordo, é a gente precisa acabar com o caga-regra. Caga-regra é o que... Porque o caga-regra, ele só joga, né? Ele vai acumulando merda em cima de merda, em cima de merda, em cima de merda, e daqui a pouco tá fedendo tudo, na porra toda ali, de tanto que ele tá cagando regra. E aí eu começo a pensar, você falou, acho que uma das primeiras palavras que você usou é sistema. Pô, a gente precisa ter um sistema que talvez se autorregule quanto a regras, quanto ao que está acontecendo, para descartar, para tirar, para se adaptar. E aí, assim, trazendo até o perfil de grandes empresas, organizações históricas, a gente tem uma mudança de paradigma gigante que eu acho que até está muito pautado no que o Taleb vem falando de antifragilidade, né? Acho que as empresas antigamente buscavam muito mais ser robustas, né? A ideia era, cara, robustez gigante, ó, pode bater que a gente não cai. Pode fazer o que quiser que a gente não quebra. E na real, hoje em dia, o que está mudando o mundo é a antifragilidade. E aí o discurso do Roger está muito nessa linha de, cara, muito mais do que não quebrar, você tem que se adaptar e ficar melhor ainda com o resultado dessa sua adaptação. Então, pega os fatores de estresse do seu sistema e faz o seu sistema processar esses fatores, um cenário que é frágil, ou que talvez esteja ali uma certa resiliência, e começar a plantar antifragilidade é interessante. Num cenário robusto, uma empresa de 100 mil funcionários, eu acho que a gente começa a cair de novo no idealismo e pouco pragmatismo, porque dependendo da empresa, primeiro, a gente tem uma cultura de caga-regra, dependendo da empresa. Tem muita empresa antiga que a gente tem essa cultura de caga-regra. Tem gente disposta a fazer o máximo de regras que conseguir, e a vida dele foi assim, foi pautada nisso. E por que você acha que existe essa cultura de caga-regra, ou essa tolerância, ou até, né, você promoveu a pessoa que caga a regra? Então, o Matheus Haddad, ele tem um discurso muito bom. A gente falou de jogo, né? Jogo, livro, gamebook, playbook ali do livro. Bom, em toda empresa a gente tem um jogo rolando. E aí o jogo, ele tem o playbook dele, tem as regras oficiais. Talvez se você entrar na intranet, você consegue baixar ali o PDF, talvez no onboarding você ganhe as regrinhas principais. Tem algumas regras que são estatais, tem as regrinhas da CLT ali, que já vem de herança para qualquer empresa que se propõe a seguir. Agora, essa é a ponta do iceberg. O grande lance está nas regras que estão embaixo, assim, estão submersas. O jogo não está explícito o tempo todo. E aí, nesse jogo não explícito, eu acho que tem todo um sistema, e aí muitas vezes um sistema até perverso que se reforça quanto a isso, que é, cara, quem sobe é quem está disposto a jogar o jogo do jeito que ele é jogado hoje. Então, tem uma preservação do status quo muito grande, e o cara que subiu é o cara que é valorizado exatamente por saber jogar esse jogo. E no momento que ele sobe, ele não vai deixar subir alguém que vai mudar o jogo. Tudo bem, mas é um jogo que tem como característica principal, muitas vezes, a ideia de que é possível e desejável controlar a maneira como as pessoas trabalham. 2, é preciso
gerenciar o risco a ponto de minimizá-lo ao máximo, e a estratégia preferida de minimizar riscos é criar procedimentos, regras que precisam ser seguidos. A ideia o risco vem, né, é uma ideia errônea, mas é a crença que eu acho que prevalece nessas culturas, né? O risco advém, ele surge quando as pessoas têm autonomia para julgar se algo pode ser feito ou precisa ser feito ou não, né? Então, o risco está associado à liberdade de tomar decisão, à liberdade de ação das pessoas, né? Então, essa é uma crença muito forte em muitas organizações, né? A ideia de que você diminui riscos e você aumenta a eficiência ao criar mecanismos que limitam o poder de escolha, a liberdade de escolha das pessoas. Eu acho que tá pautado no fim da Revolução Industrial ali, onde a sociedade foi dividida entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, e quem conseguiu se desenvolver, é quem conseguiu simplificar o processo, as etapas do processo ao máximo, para você não precisar ter alguém pensando ali. De novo, a gente cai em tempos modernos, Chaplin apertando porca ali. Cara, você vai mesmo dar voz pro Chaplin? Você vai mesmo querer saber o que o Chaplin tá fazendo? Não. Fala pra ele, cara, a regra é essa, ó, das 8 às 17, apertando porca, 44 horas semanais, e no sábado aí também faz mais umas horas, e é isso. Se você der voz para esse cara que tá seguindo essa regra o tempo inteiro, a chance muito maior de você perder eficiência, mas que você ganhar. Agora, a quebra de paradigma, eu acho que até o exemplo que você deu dessa semana, de uma regra caindo, né? Ou uma regra sendo alterada no Itaú, empresa grande, a quebra de paradigma cara, o Chaplin tá lá para trás, faz mais de século, põe século lá atrás. Quem está agora na linha de produção não é alguém que executa um processo simples ali pautado, é um cara que teoricamente deveria ter uma visão sistêmica, deveria ser um trabalhador criativo, deveria ser um trabalhador do conhecimento, deveria ser alguém que eu acho essa linha. Sim, eu acho que o exemplo bom dos dias atuais é telemarketing, né? Os centrais de atendimento, onde existe uma ideia ainda perversa ou burra até, de que se você cria um script e todo um procedimento vai ganhar eficiência. E, na verdade, a gente sabe, né, até por experiência própria, que não tem nada menos eficiente e eficaz do que uma central que segue script, onde o atendente tem muito pouco conhecimento e liberdade de ação, né? Nem conhecimento, nem liberdade de ação ele tem para resolver seu problema. E aí, enfim, as mazelas, né, do mundo do telemarketing que a gente conhece. Então, mas ao mesmo tempo, e aí eu vou voltar lá no discurso da Ayrton do começo de regra orgânica, de regra surgindo, e você se explicita. Então, o que eu estava falando é que eu começo a voltar para a ideia da Ayrton de explicitar o que já acontece na realidade, tipo, não lute contra a realidade, sabe? Entenda a realidade, e aí eu começo a pensar muito no sistema puxado, né? Tia Lean, que cara, você quer criar regra? Então cria uma regra em cima do sistema e não das pessoas. Então não cria uma regra, aí tu vai agir dessa maneira. Aí o sistema, o sistema funciona assim. Uma pessoa está ensinando o sistema, que é mais ou menos o jogo, né? O jogo não fala sobre o jogador, ele fala sobre o jogo. Então você fala sobre o jogo, levando em conta tudo que já acontece hoje, levando em conta todo o histórico e o presente, para fazer com que o movimento do jogador dentro desse sistema, dentro desse jogo, comece a puxar um resultado positivo. E se não estiver puxando um resultado positivo, altera o jogo e faz o jogo começar a gerar um resultado positivo. Agora, eu falei, Rod. Não, acho que faz sentido, faz sentido. Eu queria ouvir o Ayrton um pouquinho sobre o que a gente está falando aí, de se é possível criar organizações que convivem, criam regras, adaptam regras, né, de maneira mais saudável, inteligente e eficaz e eficiente. Então, eu acho que acaba entrando no ponto de autonomia de novo, né? Se a gente está num sistema que as pessoas são acostumadas a terem o sistema que já premeditou as coisas, eu não sou acostumado a contestar o que está ali, é assim, e é isso aí.
E aí isso é um problema mais ligado, não é o problema com as regras, é o problema de eu não saber lidar com a minha autonomia, né? Por exemplo, vamos supor que chega um sistema sem regra nenhuma, assim, a gente vai ficar louco, assim, Total. pra nossa criação. Então, assim, o problema é mais ligado, não à existência ou não das regras, mas de como é que a gente lida com a falta ou a existência das regras. Assim. Por que a gente não contesta, assim? Como é que a gente se enxerga no sistema, assim? Tipo, qual é o meu papel no sistema, né? Eu preciso de alguém me dizendo, assim, normalmente é isso, né? Ela tem que vestir essa roupa aqui, é cômodo, né? Sim. E aí isso gera uma zona de pânico para muitas pessoas, assim, a falta de regras. Então, funciona de jeito orgânico quando a gente começa a tirar, então não é nem dar autonomia, né? A gente tirar as construções que eu tive que me evitam de conseguir contestar uma regra, por exemplo. Perfeito. Eu acho que eu gosto muito dessas estratégias, viu, Ayrton, de extrair, né, subtrair certas coisas, né, a via negativa, né, do Nassim Taleb, né. Então, ao invés de a gente pensar, o que a gente tem que adicionar para criar uma organização onde as pessoas têm autonomia, talvez a pergunta seja ao contrário, o que a gente precisa tirar, né? E muitas vezes o que a gente precisa tirar são mecanismos, estruturas, práticas que passam uma mensagem para as pessoas de que elas não são criadoras daquelas regras e daquela realidade, de que elas são seguidoras e criaturas, né? Elas precisam seguir procedimentos e que elas são pagas para executar. Então, tudo isso que reforça essa ideia precisa ser tirado do sistema, né? E a gente precisa começar a enfatizar justamente essa autonomia, né, que você disse, né? Sem ela, a regra se torna mais um mecanismo de controle, né? Sim, eu realizei isso outro dia no Open Space que eu estava com a Flávia Dias no Caipiragem, que a gente estava aqui, a gente já tinha isso na cabeça, assim, não, a gente não pode dar autonomia para as pessoas, a gente não pode dar autonomia para as pessoas, a gente não dá autonomia para as pessoas, assim, a gente não tinha chegado no paralelo, assim, o que a gente dá, então? Na verdade, a gente não dá nada, né? A gente tem que tirar as coisas das pessoas, né, tipo, na verdade, o que a gente deu foi uma construção, né, tipo, você não é autônomo, não obedece, tal, faz isso aqui, tal coisa, em casa, obedece calado, igual de choro, né, então, tipo, a gente na verdade, tem que tirar as coisas, né? Que foi a Sim, construção. Né? sim. E às vezes as regras que você tirar algumas regras que são justamente, às vezes são, para mim, pelo menos eu nomeio como meta-regras, né? Ou são regras que definem a maneira como as regras são construídas, né? Então, por exemplo, eu estava ouvindo de uma outra pessoa falando assim, agora no meu trabalho eu não posso mais acessar o Slack, né? O Slack ele não pode acessar mais porque no sistema lá os caras estavam travando, né, o acesso para o Slack. Eu falei, cara, que loucura, né? A gente está em 2018, uma empresa de tecnologia, travando o acesso a certos sites para os funcionários, inclusive um Não, site de mensagem como o Slack. YouTube, não, YouTube. YouTube. YouTube, põe, Prezi, cara. Fazer apresentação. Pô, não pode Não, acessar. não pode. Então, mas eu acho que vem daquela ideia do trabalhador enquanto criança, né? É tipo, pô, ó, pra criança não se machucar, cara, tira Total. dela. É Tira dela. paternalismo. É E. é um paternalismo ferrado, né? É, A criança não se machucar, e aí também vem uma série de justificativas nesse caso do Slack, né? Não, porque é uma porta de entrada para mais, né, uma invasão no sistema, insegurança. Cara, só que você tem que, às vezes, equilibrar um pouco a coisa. Se você for só, como eu falei, minimizar riscos, esperando sempre o pior, né, impedindo que as pessoas façam tudo, você não vai conseguir trabalhar, né, cara? é. Por minimizar risco, então não sai nem de casa, né? Agora, a parte da autonomia que o Ayrton falou é um negócio bem interessante, porque a gente, na própria K21, a gente lida com muita autonomia, né? É um ambiente de altíssima autonomia, e a gente está passando por isso com 5 pessoas há anos atrás, com 10 pessoas, com 15, com 20, agora com 30. E é engraçado porque a liberdade impera, liberdade máxima, mas a gente vê que algumas vezes a gente tropeça porque a gente não sabe lidar com tanta liberdade. Assim. A gente Mas, gera. mas eu tenho uma pergunta, Lula e Hum, Ayrton, né? Vocês estão na K21, a K21 crescendo, então, nesse ambiente de máxima liberdade possível. Quando você fala assim, as pessoas não sabem lidar com a liberdade, às vezes, calma, né? às vezes, às vezes. Será que não tem aí também um desejo muito grande de ah, evitar
regras e processos? Por conta até de um histórico, até de um trauma, talvez. Tem medo. A gente tem dois medos. A gente fica sempre em cima da linha para dois medos. Um dos medos é voltar pro corp. Não voltar, né? Só que voltar sim. Cada um aqui já trabalhou em alguma grande corporação na vida, assim. A estrutura padrão. Isso, a gente voltar para a estrutura padrão, que é o nosso ideal, não reforçar, tipo, a nossa missão, o nosso propósito maior é gerar um mundo saudável para o trabalhador do conhecimento. A gente sabe que esse mundo retrógrado não é. Então, pinta esse medo. Todo mundo tem muito esse medo. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem um receio, não receio, mas a gente não quer viver no caos absoluto. Né? A gente não quer desconstruir tudo, a gente não quer tirar tudo. E a gente fica sempre nesse balanço de, pô, tá pra cá ou tá pra lá? Tá pra lá. E a gente vai navegando e o ponto-chave, na verdade, como a gente não mexe na liberdade, a gente mexe muito pouco na liberdade, para a liberdade estar sempre no nível muito alto, o parâmetro que a gente mexe, na verdade, é outro. O que a gente controla, nossa métrica de saúde, aí no caso, é o estresse, talvez. Pô, o quanto você ter essa atitude, porque você pode ter essa atitude, causa de estresse no sistema, e o quanto esse estresse que ele causa no sistema é benéfico para a gente evoluir, ou o quanto ele é maléfico e faz a gente regredir para uma estrutura que a gente não quer. E aí, ou seja, os nossos indicadores, eles são diferentes, mesmo quando não explícitos, mesmo implícitos, eles são diferentes de uma organização sem liberdade. Uma organização sem liberdade, o Pedro falou, sem autonomia, cara, indicadores são completamente outros, porque será parte da premissa que o cara não vai acessar o site que oferece qualquer risco. É justamente isso, né? Quer dizer, a tolerância ao estresse, ao risco, ela é muito baixa numa organização tradicional, né? Isso. Então, você fez algo que me incomodou, que gerou um conflito, uma situação desconfortável, cara, você não pode nunca mais fazer isso. Perdeu o brinquedo, não sabe brincar, perdeu o brinquedo. Exatamente. Então, eu acho que sim, faz todo sentido. Se você preza a liberdade, você precisa ter uma tolerância maior em relação ao conflito, ao estresse. Vai ter algum nível de conflito, estresse um pouco maior, né? O que você acha aí, Tom? Para mim, o conflito é necessariamente necessário, né? Mas assim, não é tipo guerra, né? Tem vários tipos de conflito. Tem conflitos, batalhas, guerras, né? O conflito é necessário porque assim, eu preciso de pessoas que pensem diferente de mim, né? Se eu tenho alguém que pensa igual eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Eu vou só ter afirmação, não vou ter melhoria. Então a gente precisa de pessoas próximas da gente que pensem de maneira diferente, assim, que tenham contextos diferentes, assim, que inclusive podem até gostar das mesmas coisas que a gente gosta, assim, mas tipo, tem que ter uma linha de pensamento diferente, né, para poder saber o que eu preciso para poder melhorar, para poder causar mais impacto, ou causar impacto melhor no ambiente que eu tô, né? Mas essas pessoas em algum momento vão criar regras? Esse que é o ponto. Tipo, então, mas na K21 vocês já criaram alguma regra, imagina, né? Então, não, a gente tem. Eu não sei, talvez o nome regra desperta esse medo de dar um passo para trás, talvez. Então, vamos falar de um outro nome, vamos substituir regra por um acordo explícito, no sentido de... Acordos explícitos. Entendeu? Um acordo explícito. Então, se você não gosta do nome regra, substitua pelo nome de acordo explícito. Acordo explícito. Agora eu me sinto confortável, eu me sinto bem. E posso falar dos nossos acordos explícitos. Mas tem um princípio, Roger, que é interessante, e que é engraçado que as grandes organizações geralmente não tentam não seguir, ou não seguem, que é o que a gente na K21 está colocando cada vez mais. Isso daí foi quando a gente passou de 20 para 30 assim, pessoas na K21, a gente percebeu que todo mundo seguindo uma regra. O problema dessa frase, todo mundo seguindo uma regra, não era a regra. O problema era todo mundo, cara. Porque todo mundo, existir todo mundo no ambiente de completa liberdade. Mas esse termo, ele assusta, né? Todo mundo precisa fazer algo, assusta demais. A gente gosta dentro do O2, né? De trabalhar com algumas regras que a gente chama de restrições, né? Regras ou acordos explícitos? O nome técnico, né? Dentro da autogestão, dentro do O2, a gente chama de restrição.
sem papas na língua, né? Restrição mesmo, vai restringir a sua ação, a sua liberdade. Mas a maneira como a gente constrói esse tipo de restrição, né, é na forma de, se você quiser fazer isso, você precisa também fazer aquilo ou fazer isso antes, quer dizer, você coloca Tá. um if then, né? Ao invés de Entendi. todos precisam fazer isso, que também é uma restrição possível, mas as mais comuns é todo mundo que for fazer isso daqui, por exemplo, todo mundo que for divulgar produtos da Targetil precisa divulgar um produto como se sendo Creative Commons 4.0 com a licença, né, Creative Essa é Commons. uma restrição real? Só para ter Essa é uma uma... restrição real, né? Interessante. Então, a ideia é assim, porque a gente está regulando não as pessoas como indivíduos, no sentido de como você deve se vestir no trabalho, ou que hora você tem que trabalhar e chegar, mas se você for fazer isso em nome da organização, né, trabalhando pela organização, você precisa também fazer aquilo, ou fazer de um jeito X, né? Isso é um acordo, porque a gente compartilha da mesma marca, compartilha, né, da estrutura Targetil, né? Então, esse tipo de regra é um pouco mais palatável do que aquelas que tentam regular comportamento. Por exemplo, regras muito ruins que regulam comportamento são aquelas assim, todos devem chegar na reunião na hora, né? Ninguém deve se atrasar para uma reunião. É uma regra péssima, né? É uma regra péssima, não porque as pessoas têm que se atrasar, não, eu não gosto de me atrasar e também não gosto que os outros se atrasem. Só que ela é muito pouco eficaz na execução dela, né? É a mesma coisa que, todos devem usar o Slack para se comunicar. Entendeu? É muito pouco eficaz essa regra, porque ela está regulando um comportamento que ela é muito da pessoa, muitas vezes escolhas até pessoais, e é melhor influenciar esse comportamento através de estratégias de promoção e promoção de certos atributos e de através de nudges, né, de de pequenas estratégias que vão influenciar a pessoa, né? Então, por exemplo, se você não quer que as pessoas cheguem atrasadas, o facilitador, ou quem está tocando a reunião, ele precisa começar a reunião na hora, entendeu? E não ficar esperando todo mundo chegar. Porque ele Você passa uma mensagem, né? Fala. tá procurando algumas regras na K21, a gente não respondeu, né? Pô, vocês têm regras na K21? Isso é interessante, você tocou em um ponto bem recente, assim, que é ferramenta de comunicação, canal, né? Então, você falou num ambiente altamente regrado, altamente restritivo, eles falam, pô, não pode nem entrar no Slack. Cara, aqui ninguém entra no Slack. Essa é a regra. Então eles vão muito pro, deixa eu colocar essa regra aqui. Na K21 a gente tem liberdade, então cada um pode escolher o canal que quer. Na K21, como que funciona? Isso é engraçado, que foi mais de uma vez já que aconteceu. Geralmente, isso tem uma característica do tipo de organização, né? Acho que depois você pode até falar um pouco mais sobre isso, Rod. Mas você tem que começar a convencer pessoas de que tal ferramenta é melhor. Por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram? Cara, no Telegram tem tal feature que, cara, já salvou minha vida. Nossa, foi sensacional. Putz, tem essa outra feature. Quer ver? Faz o seguinte, deixa eu fazer um grupo aí e você, só para você experimentar. Deixa eu fazer um grupo nós 4 aqui, ó, que estamos nessa sala, para a gente começar a experimentar. Até que um belo dia, os 4, 5 que experimentaram e gostaram, vão chegar no grupo do WhatsApp e vão falar, cara, tô indo pro Telegram, quem quiser vem. E aí começa o movimento de migração, sabe? Porque você está tentando regular, né, um fluxo de comunicação, que é algo que é muito individual, né? Se eu prefiro mandar um e-mail ou conversar pessoalmente, é uma escolha minha, né, cara? É muito difícil regular esse tipo de coisa, né? Agora, se você vai regular, eu acho que é mais possível você tentar regular outras coisas mais são menos características da pessoa e que são mais importantes para a organização que seja uniformizada, né? Por exemplo, a gente vai usar, sei lá, esse framework para desenvolver tal produto, etc, etc. Isso é importante de uma maneira fazer um acordo a respeito, né? Agora, o horário de se vocês não chegarem atrasado, o que ela tem que se investir, até o canal de comunicação que ela deve usar, isso é muito difícil de regular, né? Mas
mesmo framework, Rod, e aí eu vou trazer um exemplo bem interessante, que é o pessoal do Nubank. Eu ouvi uma frase do pessoal do Nubank interessantíssimo, foi o Lucas Cavalcante. Ele falou, cara, hoje é mais fácil você alterar uma linha de código em produção no Nubank do que era quando a gente tinha 15, 20 pessoas trabalhando. Ele fala, hoje com 1.000 pessoas é mais fácil você alterar uma linha de código em produção. E aí você pergunta, por quê? E as empresas tradicionais, elas tendem a entender que porque as regras nos levaram a isso. E na real, o que eles têm um framework, né? Então eles têm ali diretrizes para usar, só que a galera que chega, ela vê muito valor, porque o negócio é foda mesmo, é bom, qualquer um que vê a arquitetura boa na fonte deles acha muito boa e quem usa também acha muito bom, que é reforçado positivamente para a maioria das pessoas usarem. A linguagem de programação, cara, a gente faz aqui em Clojure, eu gosto deles, eu faço tudo em Clojure, mas qualquer um pode fazer em qualquer linguagem. Só que o cara sabe que se ele fizer em Clojure, ele vai ter mais vantagens do que se ele fizer em Python. Total. Mas aí que tá, né? É uma regra inteligente, né? De você criar algumas diretrizes que, na verdade, só explicitam aquilo que está sendo bem feito na realidade, né? Voltamos ao Ayrton de novo, né? O pessoal tá deixando, tá cimentando o caminho, né? Tá Está cimentando, está explicitando, né? E principalmente está se preocupando sobre como que as pessoas vão se sentir quando elas encontrarem essas regras e se elas podem questionar ou não, né? Então acho que isso é bem importante. Vamos fechar então o assunto. Queria ouvir as últimas considerações do Ayrton, do Lula, também trazer as minhas sobre regras, processos, o que vocês levam dessa conversa e se tem alguma coisa para sugerir para o pessoal, se é que essa sugestão, esse palpite vale alguma coisa. Lula? Então eu vou começar falando aqui que tudo que eu levo aqui é regra o caralho. O negócio é acordo. Menos regras, mais acordos. Não, acho que o principal ponto, assim, acho que já fica como dica até para todo mundo, assim, eu compilo isso daqui, o que eu levo acho que são os 3 passos ali, que é perceba o sistema, acho que entenda o sistema, se esforça para isso, tenta ler, tenta ver as partes envolvidas, tenta ver as integrações entre as partes, faça parte do sistema, então não nega o sistema, não fica de longe tacando pedra, porque se você não sendo parte envolvida, você não tem voz ativa, não adianta. E se você tiver voz ativa sem ser parte envolvida, você está sendo autoritário. E acho que o terceiro passo a partir do momento que você percebeu o sistema, que você conseguiu fazer parte do sistema, adapte o sistema, tomando cuidado para não estar corrompendo o sistema ao invés de adaptar. Então acho que essa daí é a principal lição, mas acho que ficou a primeira mesmo. Regra é o caralho, o negócio é acordo. Muito bom. E aí, Tom, o que você está levando aí? Uma coisa que eu gosto muito de comentar sobre isso, assim, é sobre regras, acordos, tipo, sistemas, assim, acho que é bem sobre cultura hacker de novo, né, que a gente entrou muito, assim, eu adoro sistema, né? Uma é, tipo, sobre inteligência emocional, assim, desenvolve inteligência emocional, que é a capacidade de se perceber e perceber o outro, basicamente, assim, emocionalmente falando, assim, e esse assunto é muito amplo, assim, e diferencia isso de uma segunda inteligência que para mim é muito interessante, assim, é muito importante. Desenvolva, depois que você desenvolver a inteligência emocional e percepção do outro de si, inteligência política, né? Que agora sim, você entende você e o próximo, assim, agora perceba a sociedade, assim. Quem é você na sociedade, assim? Tipo, qual é o teu papel na sociedade, assim? Como é que você atua na sociedade? Como é que a sociedade atua sobre você? Então, tipo, percepção política e percepção emocional e hackeio sistema. Minhas últimas considerações, eu acho que tem acho que tem uma arte até, eu arriscaria dizer, de como construir ou propor regras, acordos que façam sentido e que funcionem, como adaptá-los com frequência, como revisitá-los na medida que é necessário. Essa arte, ela envolve mudanças de atitude também, né? Como que a gente lida com o erro, como que a gente lida com quando alguém quebra uma regra, quando a gente quebra uma regra, envolve mudanças e aprendizados de até procedimentos, né? Como que
essa arte envolve um certo trabalho manual ali de uma, um artesanato mesmo, de construir esses acordos que fazem sentido e que fortalecem, né, aquilo que o grupo se propõe a fazer, o propósito da organização. Então, eu acho que a gente ainda está raspando, né, como sociedade, a gente está raspando ainda na superfície dessa arte de criar esses acordos que funcionam entre pares, né, que não são regras impostas, etc. E isso é muito legal de poder ver, participar e experimentar, né? Então, para mim não é regra o caralho, para mim regra não é uma palavra que machuca, para mim pode ser regra, pode ser procedimento, pode ser processo, pode ser acordo. Eu acho que o segredo está nos detalhes e eu acho que essa arte aí tenta explorar isso, né? Eu acho que convido todo mundo a mergulhar nesse mundo e tentar superar um pouco o trauma de anos e anos vivendo em ambientes organizacionais que tolhem a nossa criatividade, que sufocam a gente. É isso aí. Muito bom. Acho que começa a exercer sua liberdade o quanto antes, porque demora um tempo até a gente conseguir aprender como exercê-la. Perfeito. Isso que você falou é genial. Para quem, foi a última frase que você falou, lembrou de Matrix, no filme que ele fala assim: ninguém consegue no primeiro salto para a liberdade. Perfeito. Ótimo. Comece logo, porque você demora para aprender mesmo, mas é uma jornada incrível, né? Total. Valeu, pessoal. Valeu, Lula. Valeu, Ayrton. Valeu, Rory. Muito Até bom a o papo, próxima. muito bom. Muito bom.